Parte 2, como eu disse, né, do vídeo 1 de perguntas e respostas, eu não ia conseguir falar sobre tudo, ficou enorme, falo pra caramba, né? Como sabem, os vídeos de perguntas e respostas é isso, é aquele sentar na mesa e a gente fazendo assim, ó, um global, nós todos aqui, para estar conversando sobre todos os temas que vocês mesmos deixam nos comentários. Desse modo, eu interajo melhor com vocês. Agora vamos falar sobre um tema que sempre vocês perguntam e eu acredito que é um dos maiores monstros no mundo de concurso público, a depressão. Já pediram para eu gravar sobre isso, acabei gravando uma vez há muitos anos atrás e deletei o vídeo por motivos muito pessoais, pessoalíssimos, porque acabava afetando pessoas muito próximas de mim, né? Enfim, lá no vídeo 1, tudo comentado, espero que você dê um like, não esquece de seguir o canal, falta pouquinho pra gente chegar nos 15 mil, e obrigado por estar sempre aqui. É vocês que fazem esse canal, é vocês que trazem os temas, entendeu? Vocês trazem pra mim, eu venho respondendo e organizando, certo? Você que chegou aí, ó, o canal tem um monte de conteúdo, se ficar em dúvida na hora de pedir algum conteúdo aqui, vá na abinha vídeos que tem um monte de coisa aqui que você vai amar. Tá bom? Tem uns vídeos que são muito antigos, mas devagarzinho eu vou gravando conteúdos mais recentes, como dos livros que eu já falei no anterior. Se você não viu, no anterior eu falo sobre STM, sobre TJ Pernambuco, sobre TRT, sobre MPU, tá bom? Vá lá e sobre redação, certo? Agora o assunto aqui vai ser depressão. Como foi que eu percebi, na época que eu fiquei doente, sobre a minha depressão? O que eu percebo com os anos que eu tenho cuidado de concurseiros, de pessoas que me procuram. A maior parte sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer devido a crenças limitantes que foram criadas. E eu ajudo a entender, a descobrir quais são essas. Eu sempre vou atentando e mostrando aonde é que está o ponto fraco. E mostrando qual o ponto forte. Porque parece tão simples, não sei o que, não é tão simples assim. Tenho certeza absoluta que você também tem os seus conflitos internos aí. E muitas vezes está fazendo um monte de coisa errada e não sabe por que está fazendo. Meu papel é estar mostrando. Outra parte me procura porque realmente está em depressão, não está sabendo lidar e quer se fortalecer, quer ficar forte, principalmente com 2018 chegando aí, que é um ano muito esperado por muitos concurseiros, que a gente realmente vai ter uns concursos aí que são, assim, demais, né? Realmente, TRT, MPU, são maravilhosos, como os da área da polícia, que também estão esperando, Senado, enfim, muita coisa pro ano que vem aí. E a gente tem que estar bem mentalmente, né? Porque se a mente não tá, qualquer coisa, nenhuma pessoa, nada no mundo, nem a gente tá bem com a gente mesmo. Como foi que eu descobri a minha depressão? É esse o assunto. Eu vinha com conflito interno desde pequenininha, coisas assim, que eu não sabia que estava acontecendo, né? Que relacionada ao meu perfil. Os primeiros indícios de que algo não estava bem na minha cabeça foram, acho que com 15, 16 anos. Eu lembro que eu sentava assim, ficava viajando no além, assim. Toda vez eu queria sair da minha realidade e criava uma outra realidade. E assim eu fui crescendo. E o surto aconteceu realmente com o meu pai faleceu, né? Recebi a notícia, eu estava trabalhando. Eu era gerente comercial lá em Sorocaba, de uma loja que vocês devem conhecer bastante, porque acho que é conhecida de muitos, chama-se Torra Torra, eu era gerente comercial deles. Estava trabalhando e de repente mandaram a mensagem para mim que o meu pai tinha se matado. Na hora, gente, eu não senti nada, assim, sei lá, na hora a gente não sabe como explicar o que sente. Fiquei triste, fui ver meu pai sendo enterrado, tal. A imagem foi horrível. Continuei trabalhando. E sorrateiramente eu comecei a ter uma queda, assim, sabe? Assim, a minha energia estava se esvaindo, porque eu segurei. Aconteceu a depressão porque eu segurei? Não, a depressão ela pode ocorrer somado a diversos fatores e cada um tem a sua reação. Tô dizendo a minha. De tanto modo que prejudicou muito a minha carreira, assim, sabe? Bastante mesmo.
Aí eu tive que me encostar, né? Depois disso, galera, só que eu não tinha percebido que era depressão ainda. Tudo foi levando adoecendo a minha forma de lidar com o que estava acontecendo no meu cérebro. Nada estava bom, o meu rendimento eu comecei a viver a minha vida com 30% do meu rendimento só, no geral, em todos os aspectos da minha vida. Tudo foi acabando, foi desmoronando. Porque eu não estava bem. Quando a gente não está bem, a gente tem dificuldade de resolver tudo que está à nossa volta. E aí vai afundando, porque a gente tem que aprender a lidar, tem que aprender a administrar a nossa vida. Nós somos administradores. Se o administrador afunda, toda a empresa, que é a empresa à nossa volta da vida, afunda também em diversos setores. Entende? Profissional, pessoal, espiritual. Tudo vai adoecendo, o corpo vai adoecendo. Aí, resumindo. Um belo dia, eu acordei com nódulos no seio, passando muito mal, febril, e não tinha vontade de levantar da cama mais, não tinha mais vontade de levantar da cama, e não queria levantar. Enfim, resumindo, vai no médico aqui, vai no médico ali, médico aqui, aí me tope de remédio, primeiro fiz um monte de exames, check-up, e aí não encontrando nada, meu corpo adoecendo, porque todo o sistema imunológico fica horrível também, né? Aí comecei a ter vertigens, ver coisas, tal, não sei o que. Isso tudo há anos atrás, faz uns 6 anos mais ou menos, tá bom? Isso que eu estou relatando. Só que ninguém sabia que era depressão. Eu era exorcizada, eu sou de família de evangélicos, né? E eu falo exorcizada é uma forma de brincando, tá, gente? Mas assim, vivia cheio de pastores fazendo orações, espantando os espíritos ruins no meu corpo. Mas não adiantava, eu estava doente, eu estava em depressão. Depressão é uma doença. Deus é um Deus milagroso, que ele pode libertar sim, mas se não é da vontade dele, ele não liberta. Para isso, ele deixou outros especialistas com vocação para nos tratar. Né? Porque senão não teria porquê, bastava, né? Deus, Jesus, na sua infinita sabedoria, poderia ter lá de cima falado assim: eu não vou pôr vocação em ninguém, quem quiser que me busque, e aí se merecer, porque todo mundo merece, ele nos ama, só que cada um tem um propósito. A gente não consegue entender, nem sempre conseguimos entender o propósito de Deus. Resumindo, não adiantava nada. Aí eu só fui piorando mesmo. Aí não saía mais da cama. E os medicamentos, porque assim, quando a gente começa um tratamento psiquiátrico, até ajustar o medicamento não é fácil. Por isso que às vezes você está tomando medicamento e você não entende por que você não está melhorando. Então você tem que continuar indo ao médico para que, ou tentando outras opiniões de psiquiatras e outros médicos até acertar. Porque bastou acertar meu filho, que aí, ó, libertação com a glória e com a fé de Deus. Mas comigo não foi isso que aconteceu. Pelo menos na época. Chegou um ponto que o psiquiatra disse assim pra minha mãe: a gente vai ter que internar a tua filha. Porque eu já não tinha mais consciência, tá, galera? Pra vocês entenderem. Eu já não tinha mais consciência, minha mãe já tava exausta também, porque a gente só faz judia de quem está à nossa volta também. A gente, galera, quando a gente tá em depressão, vocês não sabem, né? Mas a gente fica insuportável. As pessoas que estão à nossa volta sofrem pra caramba. E a gente acha que elas é que são os nossos problemas. É a nossa mente que não tá legal. É gente que tá adoecido. É igual aqui, ó, pedra no rim, você tá tendo cólica no rim. A culpa, a tua mãe, teu pai, alguém tá falando assim, tem a cólica no rim. Não, é porque não tá funcionando bem, entendeu? A mesma coisa a mente, o cérebro. Tem gente, eu já ouvi gente falando assim: não, eu não estou bem, eu tenho depressão, mas eu não acredito, isso tudo pra mim é balela. Eu estou vendo no YouTube, estou vendo um monte de coisa, e eu vejo que a pessoa não está melhorando. Ela fica um dia e tal, depois ela tem surtos, porque está doente, é a mesma coisa. Ai, eu estou com pedra no rim, eu estou vendo um monte de livros, como se livrar da pedra do rim, eu estou vendo um monte de tutoriais no YouTube, e tá lá, tá só padecendo, só piorando. Você pode até usar as ideias que você vê nas mídias, nos livros que tem por aí, como paliativos, mas você tem que se tratar, tem que buscar um tratamento, entendeu? Porque pode morrer, tá bom? Como você tá falando da pedra no rim, não, tô falando no geral, entendeu? Você pode buscar essas ideias que você vê aí em relação a chás, isso, aquilo, mas doenças crônicas, doenças graves, precisa ter acompanhamento médico, viu? Vamos parar com isso daí.
entendeu? E depressão não é frescura, não. A gente fala, às vezes, que sofre preconceito das pessoas em relação à depressão, mas muitos que são depressivos, que estão em depressão, também são preconceituosos. Conheço vários aí, viu? Depressão é doença! Depressão é doença. A não ser que você esteja em estado depressivo. Não confunda. Estado depressivo é diferente da depressão. A depressão é uma doença. E dependendo do medicamento, tem que ir tentando ajustar até se encaixar em você, por favor. Só para ficar bem ligado mesmo, caso você estivesse viajando aí. Voltando. Aí o que aconteceu, galera? Para não internar, na época, eu tinha conhecido uma pessoa, era noiva dele, tal. Aí ele resolveu me levar para outra cidade, fui para essa cidade e fui tratando lá. Encontrei um médico maravilhoso. Isso tudo, eu não lembro direito, tá? É porque tem uma pasta vermelhona, assim, com todos os laudos. Então, daquilo que contava e daquilo que eu via, eu tenho uma noção. Deveria ter pego pra mostrar essa pasta pra vocês, né? Mas, enfim. O que aconteceu? Esse médico excelente, maravilhoso. Além de ser um psiquiatra, ele também era um psicoterapeuta. Então, ele me passava os medicamentos, mas ele deixava eu falar e ele dizia frases curtas, assim, que me davam alguns choques. Entende? Porque eu tava tomando os medicamentos muito fortes. Ele sabia que não ia adiantar falar um monte de coisa, que precisava desse tratamento. Gente, ele potencializou mesmo o meu tratamento e foi ajustando de 20 dias. Primeiro foi 15 dias eu tinha que ir ao consultório dele, depois 20 dias. Aí, depois passou mais ou menos 2 meses desse tratamento. Aí ele falava que eu tinha que fazer umas caminhadas curtas, acompanhado. Então, eu ia caminhar, eu ia chupar um sorvete com a pessoa que tava junto, tal. Aí a gente começou a ir num lugar espiritual. Devagarzinho eu fui retomando, e os medicamentos foram fazendo efeitos. Minha consciência começou a voltar e eu comecei a querer ter vontade de tomar decisões. Ao ter vontade de tomar decisões, eu já estava, que vai fazendo um desmame. Você não pode tomar de qualquer jeito. Você não pode cortar do dia pra noite também os medicamentos que você toma, entendeu? Foi fazendo desmame e de quase 12 comprimidos que eu tomava. Gente, era muito. Porque fora isso, não era depressão, desenvolvi outros distúrbios, tá? Outras doenças também. Aí eu encerrei assim todo esse ciclo tomando por um bom tempo a amitriptilina, que é uma doença com receita controlada também, você deve conhecer, se você de repente, né, tá em depressão, tá em tratamento, alguma coisa assim. Então, o que aconteceu? Fiquei com a amitriptilina mais 1 ano, né, por precaução, né, pra ter certeza que eu não ia ter uma queda. Galera, depois disso não tive mais, eu tive algumas, depois desse 1 ano, só com a amitriptilina, tive alguns surtos aqui, alguns surtos ali, mas é igual ele me dizia, ele falava assim, olha, você precisa entender que não adianta toda vez que tiver uma dor, que tiver uma situação ruim, correr e se entupir de remédio. Você precisa desenvolver, depois que o seu cérebro estiver curado, a querer a enfrentar os problemas, não querer correr da dor se entupindo de remédio. Porque ele me alertou que poderia acontecer isso e com muitos acontece isso. A pessoa, ela vamos supor, ela é um pouquinho ansiosa, ela já quer se enfiar em remédio de ansiedade. Ela tá lá sofrendo por alguma coisa, ela está em estado depressivo, já quer ficar tomando remédio. Daí ela não quer parar de tomar o remédio porque ela tem medo de ter uma recaída. A gente precisa querer demais, estar forte por si só. Entendeu? E aí é devagar que isso acontece. E foi acontecendo. Chegou um ponto que não tomava mais medicamento. Acabou, livre estou. Desenho da Frozen, adoro. Comecei a ver as cores de novo na vida, no mundo. Mas foi um tratamento pesado. Você que está no tratamento pesado, está tentando prestar concursos públicos, você precisa respeitar o seu tempo. De repente, até dar um tempo, às vezes, focar no seu tratamento primeiro, para depois voltar a estudar, né? Agora, porque o que acontece? O modo de encarar, de enfrentar tudo que está à sua volta, se você não estiver em tratamento e em depressão, vai ser péssimo, porque o seu cérebro não está funcionando com uma potência boa, entendeu? E quem está tomando vários medicamentos fortes, fazendo tratamento, precisa poupar o cérebro para ele se recuperar rápido, para que você esteja curado em 2018 e consiga estar com a memória a 100% por hora funcionando.
com bastante saúde para aguentar a pauleira e realmente segurar todo o conteúdo. Porque esses medicamentos, eles deixam a gente voar, sim. É ilusão alguém falar que não fica, fica. Ou então ele reduz o máximo que pode para te ajudar a recuperar, para você ficar forte em relação aos medicamentos que você tem que tomar, que você tem que encarar. Você tá me entendendo? Entendeu? Como eu quero dizer? Kátia, então quer dizer que você foi saindo com o tratamento. O tratamento levou 8 meses. 8 meses, bem assim, pesado. Mas até ele acertar os meus medicamentos, foram assim, mais de 6 meses sofridos. E era um médico maravilhoso. E depois que ele conseguiu acertar o medicamento, a recuperação foi muito rápida. E aí a diminuição dos medicamentos foi assim, ó, rapidão mesmo. Só que eu fazia caminhada também, comecei a tomar cuidado com a minha alimentação e fui procurar o lado espiritual para ajudar. Tudo isso ajuda. E outra coisa, galera, depois disso você vai ter que... você pode ser encaminhado para um psicólogo, por exemplo, para analisar quais são os traumas, quais foram as crenças de algumas coisas, para você poder soltar para fora. Terapia ajuda bastante, continue mantendo. Ou então se apegue bastante à sua fé, comece a retomar a sua religião, a sua fé, que isso também vai te ajudar bastante, entende? O fato da gente ter tido depressão e aquele medo de voltar a ter depressão pode acontecer sim, mas se você mudar assim em relação a coisas à sua volta que você precisa mudar, como colocar uma atividade física, uma meditação, uma yoga, estudar fora, procurar um outro ambiente que você possa estar estudando, porque se continuar tudo do mesmo jeito, sem mudar nada, você vai ter uma tendência muito mais grande para entrar nisso de novo. É legal ser sempre o coitado, ser sempre a vítima, ser sempre o coitadinho ali, o derrotado? Não é legal. Precisa não querer ser mais assim. E para isso, você tem que se amar em primeiro lugar e tomar algumas atitudes em relação a como está seu cotidiano, seu dia a dia. Aonde é que está aquilo que desencadeia todas essas portinhas que podem se abrir. É a mesma coisa. Então, vamos supor, se você tem probleminhas no rim, né? Ou você tem esteatose, tá com gordura no fígado, você tratou, o que você vai fazer? Você vai começar a cortar a gordura. A mesma coisa, depressão, o que é que te deixa, eu tenho problemas com a minha mãe, porque isso. Você começa a tentar lidar com isso de um modo mais estratégico. Como que eu posso fazer para evitar? O que eu posso fazer? Porque tem a família, a gente não tem como cortar, jogar fora, não tem, a gente vai conviver, e aí você tem que pensar, o que é que eu vou fazer para conviver bem com essas pessoas que me fazem mal? É o meu marido que me faz mal. O que você pode mudar em você que pode evitar? E outra coisa, sentar de alma, de coração e explicar a situação para a pessoa. Convidar a pessoa a ir ao psicólogo, ao terapeuta junto com você pode ajudar se você tem condições. Terapia de casal, terapia em família, entende? Tem todo esse conceito de constelação aí também que é muito bacana. Procure se informar a respeito disso. Vai te fazer bem. Grupos de meditação, grupos de oração. Grupos de meditação e oração é a mesma coisa. Quando você começa a orar, é algo que te eleva os seus pensamentos aos céus, entende? Mas isso fica para outro vídeo para eu poder explicar um pouco melhor para vocês. Vocês entenderam? Então precisa respeitar o seu tempo, vai devagar, tá? Se você está em estado depressivo, procure verificar aquilo que você pode cortar para você cicatrizar, para você conseguir se curar. Às vezes é um desafeto, uma desilusão amorosa e você fica ali, eu não tenho força para cortar isso. Se você não criar esse amor próprio por você, você tem que fazer certas perguntas para você mesma. O que isso vai me trazer se eu continuar conversando com fulano? Tenta lembrar de histórias de amigas e pessoas próximas que tinham a mesma situação que a sua, do mesmo jeitinho que a sua, se valeu a pena depois de um tempo, a pessoa esqueceu. Quando você tiver amor e cortar as coisas, parar de ficar stalkeando pessoas, de ficar espiando a vida dessas pessoas, e daqui a pouco, pra que ficar vendo a pessoa com outro, curtindo? Pra quê? É sadomasoquismo isso. Sadomasoquismo, né? Masoquismo isso. Não tem necessidade. Vai estar sofrendo, tá? Do mesmo jeito. Corta, verifica aquilo que tá te deixando em estado depressivo antes que você entre em depressão mesmo. Sabe por quê? Porque se você continuar numa cama afundadão lá, quais são as pessoas que você pode contar que vai levar lá um prato de comida pra você e pagar as suas contas?
quando você estiver lá envelhecido na desgraceira mesmo. Quem é que vai querer carregar você nas costas? Verifica. Quem vale a pena você suportar certas coisas? E esse suportar certas coisas não quer dizer que você não tenha que pôr limite. Não só limite no que o outro te causa, mas limite também muitas das vezes na sua própria língua. Porque a gente, às vezes tem um perfil com uma personalidade forte que também não pensa para falar besteira para as pessoas. Mas não está preparado para ouvir besteiras. Então, o que é que você pode fazer para evitar certas coisas? É isso que você tem que procurar analisar. Foi o que eu fiz. Entende? Depois disso, eu entendi que eu tinha que pegar as rédeas da minha vida e tomar as minhas decisões. Tive medo no começo. Fui buscar meu filho de volta, porque tinham tirado meu filho de mim, né? Com razão, porque coitado dele. Tive que ir para outro estado atrás do meu filho. Isso também vai ser um momento para uma outra história. E fui assumindo. E aí, tinha colocado na minha cabeça, basta, eu não vou aceitar mais que fale isso, nem pra mim, nem pro meu filho, porque isso me deixava mal. E na primeira hora que isso aconteceu, eu agi. A partir disso, minha vida só foi mudando. Porque eu comecei apesar do medo de dar errado, de dar cagada, eu pensava cagada por cagada, se tiver uma nova cagada, será uma nova cagada. Porque cagada, sofrimento por sofrimento, ok, é assim que eu pensava na minha cabeça. Não, tem que pensar positivo. Sim, mas tô dizendo como eu pensava na época. E fui avançando. E muitas vezes eu colhi coisas que não foram legais, mesmo assim. Só que eu pensava toda vez, ok, mas lá tava uma merda também. Tava uma bosta, não tava legal. Perdão com a palavra, tô dizendo o que eu pensava na minha cabeça, tá bom? Tava uma merda também. Não tava legal. Entende? E foi desse modo, pensando no que não tava bom, tava até pior, tava ficando doente. Você tá me entendendo? E aí vá avançando e esteja disposto a dar um basta em certas coisas, a colocar limite em certas coisas. Quando a gente não quer que as pessoas se intrometam na nossa vida ou não fale besteira, a gente também tem que começar a parar de ficar levando e reclamando. Porque se você fica levando problema para os outros, eles se acham no direito de resolver e de falar o que pensa. O que é que a gente faz? Quantos concurseiros não falam assim pra mim? Ai, nossa, fulano, ao invés de me dar apoio, me deixa pra baixo e não sei o que, não sei o que. Mas você não para pra pensar que às vezes você senta na mesa da família e fica lá reclamando. Ai, meu concurso, a corrupção, não sei o que. Ai, meu Deus, você fica gemendo o tempo todo e as pessoas se convidam ali. Se você está desacreditando em você, por que é que as pessoas à sua volta vai ter que acreditar se você nem acredita em você? As pessoas vão falar besteira mesmo pra você. Entende? Então, começa a ter sabedoria, a segurar um pouquinho mais as suas coisas, a redirecionar melhor os seus desabafos e as suas reclamações e ter pequenas atitudes devagar, um dia após o outro. Pequenas atitudes que te ajudem nessa mudança e nessa sua cura que você precisa tanto. Pensa no que eu estou te falando, nós estamos em novembro ainda, não chegamos em 2018. Pensa, escuta o que a Kátia está falando para vocês que valem a pena. Vale a pena. Lógico que a gente vai enfrentar novos outros problemas, mas na minha opinião, de todos, a mente quando ela não está saudável é uma desgraça. A mente quando ela não está sã é uma desgraceira. É a coisa pior que tem na face da terra, porque você vira um morto-vivo. Mas tem cura. Tem como você se curar. Tem libertação disso. Tá bom? Espero que de algum modo o meu relato, o meu depoimento, lembrando que é em relação ao que eu passei, tá? Possa refletir em você de modo positivo e te dar a força que você tanto precisa. De repente você está em depressão e não está aceitando isso, mas está. Não custa nada procurar um psiquiatra. Ou se você já está tomando medicamento e não está funcionando, procura um outro psiquiatra e vai tentando novas opiniões até acertar o seu medicamento, porque o medicamento adequado, acertado, vai te curar. E não fique se escondendo atrás do medicamento depois que você estiver curado. Aprenda a enfrentar os seus problemas, a encarar as dores e passar pelo processo de cura, como todo mundo após uma frustração passa. Porque isso vai te ajudar a fortalecer e a estar disposto a resolver os seus problemas, a ser dono de uma vez por toda das suas ações e ir forte para suportar todos os desafios que a vida se preparar, que a vida se apresentar para você. Bom? Beijo. Deus te abençoe grandemente. Abraço forte de urso.